Olá, cidadãos italianos, sejam bem-vindos a mais um podcast da Viene com nós, Cidadania Italiana. O último podcast nesse mês de dezembro, logo aí chegando Natal, e a gente correu para trazer grandes novidades para você que tem essa curiosidade de como é viver na Itália, morar na Itália. E hoje comigo aqui, o meu cliente, né, Isaac, né, que hoje é o nosso amigo, e eu vou estar revelando, a gente vai estar diretamente falando do Isaac. Primeiro, gente, os erros que tem atrás dos bastidores, alguns problemas que a gente teve com o processo do Isaac, a gente vai estar falando isso aqui. A gente vai falar sobre investimento, né? Não vamos falar do valor que o Isaac investiu, mas assim, Isaac ele procrastinou por algum tempo, mas teve uma motivação para que empurrasse ele a reconhecer, a investir, a tirar o dinheiro do bolso, né? Dizendo assim. E ele é pai de 3 filhos, isso, né? É engenheiro, ele é engenheiro da Mitsubishi, né? Isso. É uma pessoa muito bem financeiramente, não teria necessidade de fazer cidadania italiana, mas a gente vai descobrir se valeu a pena ou não essa experiência. Isaac, seja bem-vindo, né, ao nosso podcast. Você que acompanha a gente, você que ainda não é inscrito no canal, escreve aqui agora, deixa um like, deixa um comentário para que a gente possa utilizar a sua dúvida de tema para um próximo podcast. Isaac, a pergunta que não quer calar, queria que você primeiramente se apresentasse, né? Isaac é o nosso cliente, já tirou o passaporte italiano, já fez a identidade italiana. Para começar, se apresente um pouco sobre você e já vou deixar uma pergunta para você, né? Primeiramente agradecer a sua presença de estar aqui com a gente, mas o que é que motivou você? Da onde surgiu, né, a vontade de ter uma vida melhor, de garantir um futuro para os seus filhos, né? Então, responde para a gente aí. Boa noite, Renato. Boa noite, pessoal da VNcast, é isso? Isso, é VNcast. Boa noite a todos, né? Como o Renato mencionou para vocês, eu sou Isaac, né? Sou de São Paulo e já há um bom tempo, né, veio a ideia de fazer a cidadania. Alguns amigos meus fizeram, né, e deu certo. E esses meus amigos, né, fizeram com o Renato. E na época que eles começaram a fazer esse processo, eles vieram e falaram para mim, viu, você não tem interesse? Aproveita, tal. Me deram algumas dicas. Mas eu estava trabalhando, né, aqui na Europa mesmo, não tinha nenhum problema. E para mim, naquele momento, né, estava ótimo. Eu falei, não, tá ótimo aqui, não vou fazer essa cidadania agora. Vou esperar um pouco. Né? O tempo se passou e... Posso contar? Sério, mas conta aquela história isso, emocionante, né? Que é o auge, né? É o auge. Pós-pandemia, voltei para o Brasil, né? Na época da pandemia, 2019, mais ou menos, eu voltei para o Brasil, a trabalho também, e é onde eu trabalho até hoje. E eu peguei umas férias, né? Voltei para a Europa com a minha família pós-pandemia, aproximadamente ali em 2021. Ao entrar na Europa, né? Tava aquele surto da pandemia no Brasil, muita gente desinfectadas, né? E aí, eu com o passaportão azul, né? O nosso passaporte brasileiro. Para entrar na Europa, houve aquela dificuldade, né? E eu comecei a analisar, né? O que estava acontecendo ali, né? Eu estava com a minha vacina em dia, minha esposa com a vacina em dia, né? Minha filha também com a vacina em dia, porém, o passaporte, né? Eles pediram para segurar um pouco, né? Lembrando, nós tínhamos dinheiro para ficar, tinha lugar para ficar, o problema não era esse, o problema era da onde estava vindo, né? O nosso passaporte já dizia tudo, vamos dizer assim. Bom, não sei se vale a pena a gente falar isso, né? Mas cabe a você se julgar ou não, se é um preconceito ou não, né? Eu me senti naquela época, né, sendo preconceito. Por quê? Quando eu olhei as outras pessoas que estavam passando, eles estavam com o passaporte vermelho, né? Europeu, né? Europeu, exatamente, passaporte europeu. E passava direto, né? Não queria nem saber de onde que a pessoa estava vindo. O passaporte europeu passava direto. Bom, e aí me veio um estralo, Renato, que nós somos evangélicos, né? Então, me veio um estralo e hoje eu acredito que seja Deus, né? Eu creio que seja Deus que me fez esse estralo. Que me veio algo no coração assim, poxa, sua avó, né? Que é a minha avó, não sempre diz que o seu pai era italiano, que a raiz de vocês é italiana. Por que você não
corre atrás, né? E aí que me veio. Aí eu conversei com a minha esposa estava do meu lado na época, eu falei, Nayara, aconteceu isso, né? E a gente vai passar esses períodos de, acho que era 15 dias, né, na Europa, ia voltar. E eu falei, eu vou aproveitar quando eu voltar, eu vou começar a correr atrás. Se foi, vamos pensar, né? Deus, a gente não sabe onde tá esses documentos, mas Deus vai nos orientar. E aí foi dito e feito, assim que eu voltei para o Brasil, comecei a correr atrás. Houve, sim, né, várias dificuldades, porque meu antenato tem praticamente quase 100 anos, né, atrás. Quando eu fui ver, não era o pai da minha avó, era o meu bisavô, né? Sim. Meu trisavô, na verdade, né? Trisavô, bisavô da minha avó. Bom, e aí foi, né, a saga de encontrar a documentação. E consegui encontrar toda a documentação, né? E aí que, quando eu fui fazer... Deixa para a próxima etapa, né? Esse foi o auge. Assim, é como uma revelação, né? Isaac, ele estava no aeroporto e a gente tem dois cenários, né? O passaporte brasileiro, que no momento da pandemia não foi priorizado. Até hoje, Sim. quando as pessoas chegam na Europa, quantos não conseguem entrar? Sim. Pô, tá fazendo o que aqui? Passaporte brasileiro? Mas é notório, né, Renato? Quando a gente chega na Europa, existem, né, o pessoal que já veio para cá, né? Para quem não sabe, isso talvez pode ser que seja uma novidade. Existem duas filas. Primeiro, a fila do cidadão europeu. Então, é a União Europeia, né? E o que é essa União Europeia? Todos os países que fazem parte do Schengen, né? Sim. Da União Europeia. Sim. Então, todos esses países, eles têm uma fila especial, né? Como no Brasil. Sim. O brasileiro tem uma fila brasileira, quem é estrangeiro segue numa outra fila, né? Então, todas as vezes, né, quem é cidadão europeu pega uma fila muito menor. É rapidinho, processa, a pessoa não espera, não tem questionamento, não tem nada, é livre acesso. Porém, né, quem tem passaporte brasileiro e outros, né, do Mercosul, entre outros aí, pega a fila onde ela chega a cruzar, né? É a famosa fila do INSS no Brasil. Né? Passa pela peneira, né? Passa pela peneira. E fora, né, às vezes, assim, dependendo de onde você vai, né? Há o constrangimento. Porque às vezes a pessoa não tem lugar para ficar, né? É diferente quem tem um lugar para ficar, né? Então, aqueles questionamentos que às vezes, para onde você vai? Tem a passagem de retorno? Qual que é o hotel que você vai ficar, né? Quanto você tem para gastar aqui na Europa? Quanto tempo você vai ficar? Deixa eu ver o dinheiro. Deixa eu ver o dinheiro. Então, essa fila, né, é justamente para isso. E ali, talvez você já conhece alguém, né, ou não, mas há quantas pessoas que chegam ali nem entra, né, dentro da Europa. O que ele faz ali? Ali no aeroporto mesmo já extraviado, voltado para o Brasil. Bom, eu já passei, não comigo, né, mas uma pessoa que quando eu estava retornando para o Brasil, eu não me lembro o ano que foi, né, um rapaz, ele já estava no aeroporto, sentado no banco do avião. E aí puxei um assunto com ele, né? Ele era do Nordeste e ele comentou que ele tinha vindo, né? Ia para Portugal e ele ia ficar. Só que ele não conseguiu passar justamente por isso, que ele estava vindo para trabalho, né? Sim. O que acontece muito com o brasileiro, né? Vem para tentar uma vida melhor fora. Porém, como ele não tinha, né? A Polícia Federal aqui viu que ele queria entrar e voltou ele de volta no mesmo voo, né? Só para vocês terem uma ideia aí. O quão importante e foi o estralo, né? O estopim para mim é procurar essa documentação, né? E iniciar o meu processo com a VN Conoi. É interessante falar, assim, não é para diminuir o passaporte brasileiro. Mas quando a gente nasce já no Brasil, a gente tem essa inspiração de morar fora do Brasil, né? Pelos filmes, New York, Torre de Paris. Então, o brasileiro sempre sonhou de sair do seu país, né? Sair de casa, né? Muitas pessoas do norte, nordeste querem ir para São Paulo. Então, as pessoas almejam uma vida melhor. Então, acontece... Hoje a imigração sabe que
situação econômica brasileira é uma situação complicada. Então, tipo, milhares... Isso é reportagem que passa né, meio que constantemente na televisão brasileira, que milhares de brasileiros estão tentando a vida melhor fora da Europa. E aqui tem dois contextos, né? O contexto que alguns desses são cidadãos italianos e não sabem. E, infelizmente, alguns desses saem do Brasil para ter uma vida melhor na Itália, mas saem sem dinheiro. Então, quando passa por uma fiscalização, né, no aeroporto de Roma, principalmente Portugal, Lisboa, aí eles detectam que não tem dinheiro, não tem ou seja, é uma situação muito suspeita. Então, como o Brasil hoje também está liderando o tráfico no mundo, né, é uma má referência, né? O cara tá sozinho, pô, não tá sem dinheiro, é o que uma mula, infelizmente. A polícia de fronteira europeia é treinada para isso. Então, quando vê um brasileiro, às vezes vê sozinho, já levanta a antena. Cadê? Vai para onde? Para onde é que você vai, né? Então, assim, querendo ou não, Isaac, quando a gente vai estudar direito, quando você vai estudar psicologia, a referência é gringa. Né? Você vai estudar hoje a parte emotiva do cérebro, isso foi descoberto em 92 nos Estados Unidos. O marketing digital explodiu no Brasil. Storytelling é da onde? Da onde está? Estados Unidos. Então, a fonte de muitas coisas boas, a gente vai chegar a esse tema aqui, está na Europa. Né? Tá nos Estados Unidos. O setor da dermopigmentazione, né? Que é aquela pintura que as mulheres hoje fazem muito no Brasil. Grande parte da técnica surgiu na Europa. Então o brasileiro ele quer explorar isso. E a cidadania italiana, Isaac, é realmente algo, né, que a gente vai entrar nesse assunto agora, que te dá essa oportunidade hoje. Eu tenho certeza que quando você sair da Itália, você vai usar o passaporte, porque eles vão pedir, né? Mas tem... Aqui, eu sou italiano, o passaporte está aqui. Porque quando você é italiano e não tem o passaporte, a polícia de fronteira no aeroporto, eles chamam a atenção. Mas por que não tem o passaporte italiano? Então tá aqui o passaporte. Então, olha só a mudança na vida do Isaac, né? Você teve uma revelação de Deus ali, né? Pô, você é evangélico, né? Poxa, por que você não faz a cidadania italiana, né? Você pode... Se é um sonho seu pegar a fila de europeu, né, como muito sonho em entrar nos Estados Unidos, o que tem de errado nisso? Uma coisa interessante assim, né, Renato, que para nós, né, eu penso assim, se você tem o direito, né, é um direito seu, né? Se você tem o direito, por que você vai abandonar o direito que você tem, né? Nós não sabemos ainda, né? Você que é especialista da área de cidadania, e você sabe, né, quanto está tramitando isso para retirar esse direito que nós brasileiros temos, né? Tá muito forte isso. Então, se você tem o direito, por que eu não vou correr atrás? Por que eu não vou preparar? Vou citar um exemplo, né? O brasileiro hoje ele tem direito a uma faculdade gratuita no estado, no federal, né? Poxa, se o jovem ele tem o direito, por que ele não vai correr atrás? Às vezes ele reclama, não, porque eu tenho que estudar. Poxa, tenta, né? Vai fazer o Enem, né? Se você tem o direito, por que você não pode correr atrás, né? Então, o passaporte, isso brotou em mim. Eu tenho direito, primeiro. Essa é a primeira carta na mesa, né? Eu tenho direito. Se eu tenho direito, eu preciso o quê agora? Eu preciso comprovar. Para mim comprovar, o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar a documentação. Talvez, né, os ouvintes que estão nos ouvindo aí, os internautas, né? Talvez tenham direito, né? Muitas vezes a pessoa vai pelo nome, né? Eu tenho sobrenome italiano, né? Sim. Ouvi falar, minha avó, meu avô, né? Que a gente tem raiz italiana. E às vezes assim, tá tudo pronto, mas não tem a atitude do quê? De preparar. Então, primeiro ponto. Porque muitos de nós brasileiros reclamam às vezes do Brasil, né? Tem sonho de vir para fora e às vezes vem totalmente despreparado. Primeiro, se tem sonho, tem vontade, né? Até para você entrar em outros países, né, como Estados Unidos, Austrália, né, livre acesso. Peraí, você tem o direito, né? Se eu tenho direito,
poxa, o que eu estou fazendo para que isso aconteça? Então, isso para mim, naquele momento, né, foi um estopim, né? Sim. Que eu comecei a procurar, galgar e os horizontes se abriram, né? Então, se há esse desejo, né, nas pessoas que estão nos acompanhando, primeiro, o que você está fazendo para que isso aconteça? Isso é muito importante, porque muda a visão, né? Se a gente tem, a gente quer, mas a gente procrastina, né? Então, quer dizer, a gente não quer, a gente não almeja, né? Porque aquilo que a gente quer, a gente corre atrás. Você está entrando numa área muito boa, que é a questão do investimento, né? O que é que recua muitas pessoas de investir hoje, né? O que recua? Eu morando aqui na Itália há anos e sendo assessor na Itália, eu entendo, porque quem está no Brasil não sabe da metade das coisas que acontecem aqui. Você vê, só de 2022, 2023, bom, eu vou colocar de 2023 para cá, né? E 2024, de casos que eu acompanhei de pessoas que vieram à Itália reconhecer a cidadania italiana aqui, que foram roubadas, ou seja, a assessoria simplesmente deixou na casa e sumiu. Eu acompanhei mais de 90 casos de empresas de Criciúma, da região de Santa Catarina. Então, que elas ainda estão atuando, aparecendo na rádio. Então, o que você vê hoje, Isaac? As empresas desesperadamente até aparecendo na televisão. Você vê reportagem em São Paulo falando de cidadania, e quando você vai ver lá no final da reportagem aparece a empresa, ou seja, ela está patrocinando aquilo. Eles não estão falando de cidadania porque é interessante, não, porque realmente existe uma empresa que faz todo, né, uma matéria para chamar a atenção das pessoas. Então, aí o que acontece? As empresas acabam tendo essa usura de fechar muitos contratos. Aí você abre o Reclama Aqui e você vê milhares de pessoas falando mal. Pô, eu paguei, cadê a assistência? Por quê? Porque a intenção de muitas empresas hoje, como muitas se nomeiam ser a maior da América Latina, você tem conta para pagar no final do mês. Né? Você tem essas empresas grandes, tem milhões de faturamento, de gastos, né? De dividendo por mês que precisa pagar, anúncios. Então, rolê da rua. Então, algumas empresas acabaram fazendo cidadania italiana um business, né? Não que seja errado, porque eu também tenho uma empresa registrada na Itália, mas eu trabalho de forma respeitosa, né? Você até acompanhou. Então, isso, Isaac, causou um medo, e eu queria que você falasse isso agora, porque provavelmente isso faz parte do ser humano, né? Que a gente pode falar que faz parte do sistema psicológico, que é a objeção. O que é objeção? Faz parte da parte cognitiva do nosso cérebro. É o medo. Mas será? É o pensamento de raciocínio, né? Será que eu vou... E se eu ser roubado? Então, com certeza você pensou isso. Então, da onde é que veio essa confiança até mesmo para contratar a empresa? Né? Porque, né, você, quando esteve na Itália, você conheceu um rapaz chamado Bruno, né? Você conheceu o Bruno? Sim, conheci. E o Bruno tinha vindo de outra assessoria, que foi roubado, que ficou 6 meses, chegou depressivo aqui. Você sabe a história dele. E a gente cuidou e a gente conseguiu terminar o processo dele. Então, assim, as pessoas acabam tendo medo, Isaac. E, assim, será que vale a pena investir? Entendeu? Com quem eu vou? E por isso que a gente aparece aqui com um cliente igual você, para mostrar que nós somos diferentes e que a gente está aqui aparecendo aqui com o cliente. Né? Porque você ficou com um juiz numa casa, você ficou com um advogado, você ficou com um argentino que é treinador aí de uma estrela de um jogador de futebol da Espanha, que a camisa tá aqui, né? Você viu, ganhei a camisa, tudo. Então você acompanhou outros processos, né? Então a gente vai estar falando do problema que tem no seu processo. Tanto da primeira vez que você veio, tanto da segunda, você acompanhou as pessoas, o nosso trabalho, a nossa identidade. Mas antes de você acompanhar o trabalho da empresa, como é que... O que você passou? O que passou na sua cabeça, entendeu? Para você ter ali, pô, vou fechar com a empresa. Sentiu medo? Então, para mim, eu acredito assim, foi fácil, mas não tão fácil, né? Nada é fácil na vida. Primeiro, né? Eu tive indicação, né? Então, a gente sempre ouve falar que a indicação é a arma do negócio, né? Então, veio já de amigos, né? De pessoas que me indicaram. O Renato, a pessoa do Renato. Então, na média, a gente fez até uma conta, né? Não lembro agora quantas pessoas, mas foram... Umas 9. Umas 9. Foi 9 pessoas, né? De amigos, né? Que vieram, passaram com você e fez, né? O processo da cidadania e deu certo. Então,
vamos dizer assim, eu sou o último deles, né? Então, se fosse para dar errado, tinha dado errado o primeiro, o segundo, o quarto, né? Então, assim, volto a dizer, não tinha intenção na época, né? Quando eles começaram a fazer. Porém, depois que veio esse estralo, a princípio eu não tinha interesse em vir para a Itália, né? Porque por causa do meu tempo, trabalho, né? Eu não tinha o tempo disponível para estar aqui. Ia fazer via jurídico, né? E conversando com um amigo, ele falou, ó, faz com o Renato, né? Aí conversando com o Renato falou, não, dá pra gente fazer, você vir para cá, a gente faz, né? A gente faz via administrativa. E aí foi que eu vim. Então, assim, esse ponto da insegurança sempre tem, né, Renato? Porque a gente não conhecia você pessoalmente, né? A gente veio por indicação, por mais que tenha dado certo a eles, há aquela incerteza, né? Poxa, eu vou vir, e aí quem que é a pessoa, né? Vamos dizer assim, para nós a gente fechou tudo, você aqui na Itália e eu no Brasil, né? A gente fechou o contrato, a gente não tinha tido esse face to face, né? Câmera é diferente, né? Mas você tá aqui no ao vivo é muito diferente. Mas para nós, assim, vindo para lá, de lá para cá, quando você me pegou a primeira vez no aeroporto, fomos tomar o primeiro cafezinho, a gente começa a ficar mais tranquilo, né? Olho no olho, sentindo. Naquele dia, você inclusive estava com a sua família, né? Sua esposa, seu filhinho, né? Que eu penso assim, né? Quem a pessoa de negócio, né? Que vai enrolar alguém, né? Vai aparecer com a família. Vai aparecer com a família, exatamente. E hoje a família a gente vê como um bem mais precioso, né? Um bem mais precioso. Então, poucas pessoas, às vezes, estão lá na linha de frente, mas não apresenta a família. Ninguém sabe quem é a família. Né? Ninguém sabe quem é o cara. Exatamente. Também, né? Por exemplo, as pessoas que trabalham comigo, que interagem comigo no meu trabalho, eu nem sei quem é sua esposa, quem é os filhos, né? Às vezes acontece a gente se encontrar num restaurante ou num shopping, né? Mas isso é raridade, né? Então, quando se vê a família, isso te traz mais segurança. Porque a mesma realidade sua aqui, né, de família, os problemas de família que você tem, é a mesma problema de família que eu tenho na minha casa. Então, aí que a gente vê que nós somos iguais, né? E você, vamos dizer assim, a gente tem esse engajamento, né? Então, aquilo me trouxe mais segurança, né? E aí, na medida que vai acontecendo o processo, vai criando mais confiabilidade, né? Vai criando mais interação, engajamento, né? A gente, na verdade, cria-se uma amizade aqui, né? Dessa última vez, acho que eu estou há 20 dias aqui. 2 meses, desculpa. Parece que foi ontem, né? Quase 2 meses que eu estou aqui, mas eu me sinto em casa, né? Me sinto confortável contigo. E, pessoal, lembrando que o Isaac está 2 meses aqui, porque quis pegar o passaporte, né? Isso, exatamente. Acabou estendendo um pouquinho a mais. Mas foi o que? Isso. Você chegou quando? A data foi... para nós, o que atrasou bem, Renato? Foi o consulado, foi né? Foi o consulado. Foi 30 dias Vamos entrar nessa questão de processo aqui. Vamos entrar. Quando eu lembro que a primeira vez que você veio aqui, você falou que você chegou a pensar assim, poxa, será que eu invisto ou eu troco de carro? Né? Porque eu acho que é o dilema de muitos brasileiros. Pô, será que eu invisto? Porque tem muita gente que está assistindo esse vídeo que não tem ideia o que é cidadania italiana. Então tem gente que está perguntando, pô, será que eu invisto ou eu troco de carro? O que você pode responder? Porque a primeira vez que você chegou na Itália, a gente estava tomando um café na frente do Comune e você disse, mano, que vontade de já trazer minha família para cá. Você lembra, não? Que vontade de ficar nesse lugar. Então, quando é que a ficha caiu? Que eu sei que não demorou muito para você dizer assim, poxa, isso aqui é o meu futuro, isso aqui é um paraíso. Sim. Como eu disse, eu já morei na Europa, né? Então, assim, a Europa realmente é outra vida, né? Quando eu voltei, me adaptei de novo com o Brasil, né? Todo mundo sabe, né? Como é o Brasil. Então, e cada dia mais a gente vê, né, a multiplicação, né, do perigo, né? As pessoas andam estressadas, né? As pessoas não têm mais amor entre as pessoas, né? Você tem medo, às vezes, de andar com o celular na rua e por aí vai, né? Os seus filhos nas escolas. Então, a gente vê o aumento em grande escala, né? Sobre a ótica da violência, né? Então, quando eu estava sentado contigo ali, a gente vê a tranquilidade, né? A gente vê as crianças, né, andando livremente nas ruas, as pessoas com seu celular na mão, né?
aquela paz, aquela tranquilidade, os velhinhos vindo tomar café, né? A cultura deles, a educação, né? Porque eu já tive em outros, né, países da União Europeia e o pessoal são mais frio do que o italiano. E a cultura italiana é muito próxima à nossa, né? O pessoal tá na rua, né? Dando buongiorno para você, buonasera, tchau, né? Salve. E por aí vai, né? E aquilo, a gente tá aqui, a gente sente parte, né? Tanto que para nós não é aquele choque gigantesco cultural, né? Então, quando eu tive naquele momento ali, eu falei assim, é o lugar que eu quero trazer os meus filhos, a minha família, né? E ali bateu caiu a ficha, Caiu a né? ficha, exatamente. Que você estava realmente fazendo um investimento... Sim. Bom. Isso, porque teoricamente, Renato, todo mundo sabe, né? Isso não é segredo na cidadania. Você pode fazer os orçamentos, talvez você está até fazendo os orçamentos, pode fazer o orçamento com o Renato. A cidadania administrativa, né? Ela não é barata, né? Não. Se eu olhar para judicial, se fizer um comparativo, judicial acaba sendo mais barato e compensa mais, né, do que... É claro, vai depender do prazo que você quer, agilidade, né? Vamos dizer assim. Você pode entrar via consulado, 8 anos, né? Acho que tá dando mais até. 10 anos, mais de 10 anos, isso em São Paulo, né? Bom, resumindo, não é barato. Por quê? Uma que você vai ter que pagar o serviço, né? Da assessoria, que é no seu caso. Fora isso, você tem que comprar sua passagem para vir para cá. E outro, né? Tá tudo incluso, Renato? Eu vou comer de graça, vou beber de graça. Você entendeu? Então, você tem o seu período aqui de estadia. E para quem quer, esses dias eu até comentei com o Renato, né? Você pode vir, né? E você pode fazer um tour aqui, né? Passear, conhecer outros lugares, porque a Itália aqui tá tudo muito próximo, né? Os lugares, né? Então, assim... É você fazer uma imersão. Quem quer estudar o italiano, né? Fazer uma imersão mesmo dentro da cultura italiana. E isso, assim, não tem preço, né? Que isso que vem para nós, aquele choque de realidade, né? Tô no Brasil, né? Aí, de repente, você vem para cá, você faz uma imersão, né? Na língua, na cultura, na comida. É verdade. Né? É um negócio, assim, que... é como se você pensasse fora da caixa, né? Você viu aquela pessoa, inclusive a gente até estava conversando esses dias, né? Sobre a visão do cara que está em cima do morro, né? Do morro, sim. Então, você fica num quarto escuro, é igual a sua cidade, né? A sua rotina que você tem aí, indo para o seu trabalho, né? Frequentando o mesmo restaurante. A cabeça vai fechando, né? Ela fecha. Aí, quando você sai do Brasil, você entra dentro do avião, ninguém fala mais o português. Sai da gaiolinha, igual o pardalzinho que tá preso. Exatamente. Aí você tem que falar, e agora? Eu preciso comer. A mulher vai falar, viu? Você quer o quê? Você quer kitchen ou você quer pasta? Fala, o que é isso? É de comer esse trem, né? Então, ali que começa o choque de realidade. Aí, quando você chega aqui, você começa a ver as pessoas, ninguém fala mais português, né? É outra língua, é outra língua, outra cultura. Então, essa imersão é muito importante, né? Então, quando você soma no final das contas, vai falar assim, cara, eu não vou conseguir fazer isso, né? É muito dinheiro, né? Mas assim, o que você tem que fazer? Um planejamento. Eu penso sempre assim, pensar não somente no curto, né? Mas pensar no médio e no longo prazo. Hoje, né? Depois o Renato vai avançar um pouco, mas quando eu assinei a identidade, foi até postado aí nas redes sociais, né? Peguei a identidade, nós agendamos o passaporte, né? E eu fui pegar o passaporte. Eu saí... Quem viu o vídeo aí, eu saí que nem um bobo, que nem um menino, né? Quando ganha aquele o livro de revistinha, né? Todo bobo, aí ganhei, né? Porque para nós, assim, parece que é algo muito distante, né, Renato? É algo muito distante, algo impossível, né? Então, até hoje nós estamos aqui, é dizer para você que é possível, né? E a empresa ela acaba tornando isso mais fácil, né? Sim. A gente vai falar do problema. Você que pensa... vamos entrar nesse aspecto aqui agora. O Isaac, ele a primeira vez que chegou, ele viu o mundo que é a Itália, né? E a gente tem 2 aspectos aqui. O primeiro, a gente falar sobre o processo dele, sobre a questão do italiano. Tem muitas pessoas que falam que o italiano é racista, que ele é mal educado, que ele é xenofóbico. Eu vi essa semana, fiquei bem chateado em alguns vídeos que eu vi muita gente falando, o italiano é racista. Pessoas falam que sofreram racismo na Itália. Eu tenho uma filha na Itália que tem 15 anos, né? Chegou aqui menininha, nunca foi maltratada. Agora a gente precisa entender por quê. Você falou de imersão. O que é imergir? É você imergir, você tem que entrar.
Imersão a gente lembra de água. Você vai fazer imersão dentro da água, você vai entrar, você vai se molhar. Quando você entra em outra cultura, você tem que aprender a deixar o que você tem. O italiano tem muito isso aqui. Então tem muitos brasileiros que chegam aqui, continuam sendo brasileiro. O italiano, ele não tem essa arrogância. Ele não tem essa vontade de ostentar carro. Você tá aqui, você, segunda vez, tal. Não tem esse negócio como muitos brasileiros têm. Então, por que alguns brasileiros não são aceitos na sociedade? Por quê? Porque ele tem a dificuldade de entender que ele está em outro local, em outro país, com uma outra cultura. E ele precisa se adaptar. Hoje eu tenho amizade com italianos. E hoje eu tenho dificuldade de ter amizades com brasileiros, né? A gente tem um vínculo, mas você anda comigo, você vê que o meu comportamento já é mais europeu. Sim. Porque eu tô super bem assim, entendeu? Eu sou super bem... o italiano fala alto. Não, você viu algum italiano falar alto aqui? Depende da localidade, se de repente se for para Roma, para o sul, não sei. O norte da Itália é mais concentrado. Então, se você vem do Brasil... alguma vez aqui, com todo respeito, eu não tenho nada contra isso, tá? Mas alguma vez você escutou a música da Anitta aqui tocar? Não. Você escutou aquele funk que diz senta, rebola aqui, viu? Não é cultura. Sim. Infelizmente, pô, legal quem gosta de um funk com aquelas músicas xingando, que é degrinindo a imagem da mulher. Então você vem pra Itália, você bota uma música dessa doida, porque música com o meu conceito, o italiano pergunta, tu quer traduz pra mim aí? Você não vai ser recebido na casa dele, porque para o italiano isso é absurdo. Então existe algum país ainda, querido, você que está vendo esse vídeo, que preserva a cultura familiar. Se você não tem, a Itália, com todo respeito, não vai ser um bom lugar para você. E você não vai ser aceito na sociedade. Sim. Porque o italiano, ele preserva isso. Então, saiu do Brasil, você não está mais no Brasil. É cidadania italiana. E a briga na lei hoje é isso. As pessoas vêm do Brasil para cá, mas não tem cultura. Sim. Tem outra, não tem cultura. Então, saiu do Brasil, você tem que estar num país diferente. Existe uma cultura diferente. Você precisa se imergir, aprender a falar o accento, aprender o verbo, estudar, se adaptar. E é maravilhoso. Sim, quem é família, quem tem boas intenções, quem é empreendedor, quem quer crescer na vida, vai se apaixonar pela Itália. Quem quer chegar aqui, quer ficar com essa vida doida de beber todo dia, ficar no bar e ficar... Não vai, porque não faz parte da cultura italiana. E o bom, né, da Itália é que ela quem quer, tem vontade, ela abraça e dá oportunidade. Dá oportunidade. É impossível você, conhecendo, né, muitas pessoas aqui, e até o pouco tempo que eu tô aqui, eu vi oportunidades surgindo, né? Então, essa é a imersão, né? Deixando, claro, né, a gente não vai esquecer totalmente as nossas origens. Não, você não vai... Eu não tô falando que você vai negar a cidadania italiana, mas... Brasileira. A cidadania brasileira. Isso. Mas algumas habitudes, né? Alguns conceitos... Exatamente. E aí a pessoa chega aqui e vão pensar, né? O Brasil, as motos hoje, né? Você tá conversando, daqui a pouco passa uma moto que você não consegue conversar. E aqui não tem. Aqui não tem. Fazer barulho depois das 10 horas da noite. Não tem. Não é normal. Nós estamos aqui hoje, estamos, né, perto de muitas casas aqui. Cadê o barulho? Não tem barulho. Não tem. Então, essa é a grande diferença, né? Que a gente vê hoje, não estou dizendo que é todos os brasileiros, né? Mas grande parte, né, da nossa população, o legal hoje é incomodar, né? O legal é incomodar. Isso é geral, tá? Estou dizendo desde igrejas, né, pessoas. Então, todo mundo é dono de si, né? Dono do mundo. Então... a gente vê esse grande problema. E quando a gente vê aqui, você vê muito um país respeitador, né? Tanto que a gente até brincou esses dias nos outdoors, né? Você não vê uma mulher pelada, né? Só de biquíni e por aí vai. Nem no jornal, né? Nem no jornal, exatamente. Então, você vê essa grande diferença, né? Do país, que é um país tradicional. Né? E para quem é família, né? É o país ideal para criar os filhos, né? Começar a vida do zero aqui, né? Exatamente. E, Isaac, a questão aqui, passando esse primeiro conceito que o Isaac falou, imersão, eu quis pegar um gancho.
cidadania italiana não é uma coisa... Não é um parque de diversão. Existem muitas variáveis. Hoje, existem muitas pessoas que chegam... Inclusive, eu tive uma cliente agora há pouco tempo, a Débora. O primo meio que veio simultâneo com ela fazer sozinho, não conseguiu. E ela, o processo ficou pronto em 30 dias, 35 dias dela, foi bem rápido, o consulado respondeu rápido. E ela foi embora e ele foi embora para o Brasil, mas sem cidadania, porque o Comune não aceitou, não entrei muito no mérito, ele quis ser sozinho. Então muitas pessoas hoje não conseguem mais, porque tá tão difícil hoje. As pessoas que querem fazer sozinho têm dificuldade, por causa de tanta falsificação. Você não vê falsificação, é difícil você ver uma falsificação de documento, alguma máfia, não máfia, imbróglio, roubo envolvendo argentino, venezuelano, é brasileiro. Então, infelizmente, quando o brasileiro bate em um comune, o oficial tem medo. Então, se ele achar alguma coisa que não está certo, né, não passa. A primeira vez que o Isaac veio para a Itália, o processo começou bem, né? Lembra, nós viajamos porque faltava a documentação do italiano, não tem, né? Porque a igreja pediu, então a gente entrou com uma petição, né? Baseado em uma DPR italiana e tudo com base na lei. E aí a gente foi até a igreja, pedimos essa autocertificação, voltamos ao comune. O Isaac precisou voltar para o Brasil. Sim. E ao mesmo tempo que o Isaac voltar para o Brasil, a mulher do comune precisou fazer um curso para cão. Você lembra, né? Lembro. E ela ficou muito revoltada, porque ela é um oficial do Estado Civil e o síndico falou para ela poder fazer um curso para cachorro. Vale a pena ressaltar que o síndico é prefeito, né? É o síndico, gente, é o prefeito. O síndico é o prefeito aqui. E o Isaac tá fazendo um curso de italiano aqui na Itália. Agora tá ficando chato. E, gente, o Isaac, a gente na expectativa. E a mulher chegou pra mim um dia, né? E, enfim, ela até se emocionou, literalmente chorou, tava estressada, porque duas pessoas se aposentaram e o prefeito não tinha botado pessoas novas. E o Isaac precisava voltar pro Brasil. Então, assim, existe duas estradas para eu fazer com o Isaac. Isaac, é o seguinte, eu fiz o que eu pude fazer, meu amigo, né? Você volta, depois se quiser voltar de novo, tem que pagar de novo. Ou eu fazer o que eu fiz. Eu falei, Isaac, se você voltar, você volta, não, né? Não deu certo, você retorna e a gente faz o começo. Porque foi uma situação que você precisava voltar. Né? E foi uma situação, gente, que é rara acontecer, mas eu encontrei um oficial com problema. E esse é o diferencial. Porque depois que você foi pro Brasil, eu fiz 9 processos naquele comune com a mesma oficial. Então eu dei o tempo que ela precisava, porque eu conversei com você, né? Olha, vamos dar o tempo que ela precisa, você precisa voltar pro Brasil mesmo, não deu tempo e tal. E entra essa questão de muitas das vezes as pessoas virem com o tempo contado. Sim. Que foi o seu caso a primeira vez, né? Sim, foi. A gente vê meio que o tempo contado. Eu falei, pô, Isaac, ali o último processo, basicamente esse tempo e não bateu. Assim, ó, eu vou pro Brasil, né? E você foi. E aí eu liguei pro Isaac, falei, Isaac, ó, eu tomei uma decisão aqui de parar o processo, tirar a documentação e quando você voltar eu vou ter disponibilidade em outro comune, vou fazer em outro comune. Foi isso que aconteceu. Isaac retornou à Itália, ficou em outro comune. O processo foi muito rápido, porque quando ele chegou aqui, o comune já conhecia a prática, fez a residência, mandou para o Brasil demorou para poder... Mas por que o Brasil demorou? Quando você faz a residência na Itália, o comune vai enviar para o consulado italiano, onde você mora, um pedido que se chama mancata non rinuncia. Ou seja, se alguns dos seus ascendentes, o seu avô, seu pai ou a sua árvore genealógica, alguém negocia a linha italiana, possa ser. O Isaac ficou numa casa com o juiz, né? Com o irmão dele, advogado, e foi tudo enviado ao mesmo tempo, né? Só para consulado diferente. O juiz, em 30 dias, acho que estava com o passaporte, né? Isso. O deles, em 2, 3 dias já responderam. 2, 3 dias já responderam. Em 30 dias, o juiz estava com o passaporte em mãos e o dele não tinha nem respondido ainda. E às vezes muitas vezes o juiz chegava para mim e falava assim, pô, Renato, eu tô meio sem graça, porque eu tô indo embora com o passaporte, o Isaac nem respondeu. Sabe que ele tá triste? Não, eu vou marcar pra sair, a gente saía, tudo. O Isaac, não, vai dar certo. E respondeu. Sim.
Ele pegou a identidade agora pela segunda vez, Sim. né? E deu super certo. Então, Isaac, você que passou por isso também, passa pro pessoal qual foi a tua experiência, tipo, e questão da empresa também, né? Porque a gente atuou, por isso que eu disse, a gente seguiu você, não, tranquilo, a gente vai guiar você. Então, como foi a sua experiência? O que você aprendeu que você pode passar para as pessoas que pensam em vir à Itália fazer o processo? A primeira vez, né, como o Renato mencionou, a gente veio, né? Voltamos pro Brasil, a princípio achamos assim, tá tudo resolvido, né? Mas aí daqui a pouco, né? Não sei quanto tempo, acho que foi uns 30 dias, mais ou menos, você me avisou, né? Ó, Isaac, decidi tirar, né? E vamos colocar em outro. Parece que é um banho de água fria que a gente toma, né? Porque vamos ter que começar tudo do zero de novo, né? Então, para quem conhece aí um pouco do processo, residência, esperar a polícia, aquela angústia toda, né? Mas o mais importante foi que o Renato não sumiu. Não deixou de atender o meu telefone, né? Não deixou de ser transparente comigo. E para mim, aí que me veio vamos dizer assim, a confiabilidade da empresa, né? Que aí você falou, Isaac, vê quando você pode, e eu vou dar uma olhada na minha agenda aqui, e eu te recebo de novo, e a gente entra no outro comune, né? Inicia o seu processo. E eu penso, né, Renato, como você falou, alguns casos aí de algumas assessorias que somem do mapa, né? Deixa às vezes o cliente com o seu sonho na mão, né? Mas isso foi ao contrário que aconteceu comigo, né? Isso eu estou dizendo aqui o que aconteceu comigo. Então aqui com o Renato. Ele foi muito transparente o que aconteceu, colocou as cartas na mesa e disse ver quando é possível para você retornar, né? E aí a gente inicia o processo de novo. E foi dito e feito. Iniciou, marquei com ele a data, viu que tinha disponibilidade. Que às vezes tem pessoas assim também, né, Renato? Eu quero tal dia, né? E às vezes você tá vamos dizer assim, com as suas vagas cheias, né? E a pessoa não tem que ser nesse dia, né? Então, eu até... esse engajamento tem que ser do cliente, né? Tem que ser da assessoria, né? E também, da mesma forma, a assessoria com a comune, como ele falou, né? Ele percebeu que a oficial, né? Estava cheia de trabalho. Então, ele falou, deixa eu tirar aqui... dar o tempo para ela fazer o curso, né? Não deixar ela estressada. E depois eu posso colocar outros processos, aí ela retoma, né? Então, lembrando que aqui tudo é baseado de lei, tem prazos, né? Por isso que ele decidiu tirar, porque ali ia ficar uma pedra no sapato dela, né? Aquilo ia ficar incomodando ela. E ia acabar um pouco prejudicando a amizade que eu tenho com ela. Porque você vê o relacionamento que eu tenho, onde eu vou com esses prefeitos. Não queria estragar o bom relacionamento que eu tenho com o oficial. Então, é isso que é muito bom, né, Renato? Para nós, clientes, né? Essa transparência. E você me falou, pode vir. Aí a gente acertamos a data, o que era bom para mim, o que era bom para você. Você me pegou de novo lá no aeroporto, colocou na casa, né? Fizemos ali a comemoração com todo mundo junto, né? Um encontro. Fomos para Veneza. Isso, fomos para Veneza, até gravamos um vídeo lá, né? Foi bom. E aí iniciou o processo junto com o pessoal, né? Como o Renato comentou aí. E assim, todas as fases, né? Isso que é importante, pessoal. Eu não conheço as outras assessorias, eu ouvi falar de algumas pessoas que me disseram, né? Que o cara não é transparente. Ele nem sabe o que está acontecendo, onde está, onde não está e onde deixou de estar, né? Simplesmente vai pedindo documento, vai levando a pessoa lá e agora? O que eu falo? Não, fica aí. Aí vai durando 3, 4, 5, 6 meses, um ano. E um ano, é verdade. E a pessoa tá lá ainda, tá mofando, né? E a pessoa esquece, né? Então, eu vejo legal do Renato é isso, né? A transparência, as fases, né? Do processo. Isso é muito importante. A gente ficar a par, né? Ó, tá nisso, ó, o oficial me ligou hoje, nós não temos resposta ainda, né? Eu lembro que você me falou assim, ó, não teve resposta, mas pela lei lá é 30 dias, né? Você comentou, ela vai fazer... Um solete. Então. Um solete e tal. E aí ela fez, demorou 2 dias eles responderam. Então, isso que Não, gente, uma observação. Ela não fez em 30 dias, ela fez antes. Porque ia fechar ainda 30 dias. Isso. Não tinha fechado. Aí eu fui lá, conversei com ela, falei, porque ela ia sair de férias, não sei se ela ia tirar 2 dias. Eu falei, dá uma forcinha pra mim, faz antes aí e tal, porque vou fazer antes. Ela fez antes, aí respondeu, aí fechou ali, né? Sim. Os 30 dias. Mas não tinha chegado a fechar os 30 dias. Não tinha. Eu fui lá.
o que você falou, o que eu poderia fazer? Ó, tá bom, deixa. Eu vou ficar em casa. Você acha que eu vou sair daqui de casa? Eu vou ter que esperar. Meu trabalho eu já fiz. Isso. A gente vive essa aflição. Por isso que hoje o nosso preço é diferenciado. Porque o nosso trabalho é diferenciado. Sim. E assim, o legal, né, também, Renatão, que você sofre junto com o cliente. Você chora junto com o cliente, você sorri junto com o cliente. Às vezes você vê que o cliente tá preocupado, viu? Vamos sair aí, vamos se divertir, vamos comer uma pizza junto e tal. E aí, isso, pessoal, cria, né, assim, a mesa, né? A mesa cria a comunhão, né? Então, isso foi bom, né? Nesse tempo que a gente passou juntos, né? Os momentos, as fases, né? É claro que para nós aqui, nós estamos sozinhos, né? Sem família. Os filhos, a esposa estão em casa. As coisas continuam acontecendo por trás, né? Mas a gente está aqui. Então, aqui a gente acaba criando-se um laço de amizade, né? Justamente por causa disso, né? Às vezes a gente fica ansioso pelo processo, né? E se a gente não tomar cuidado, a gente briga, né? Briga com o Renato vai falar, pô, já te falei, pô, que não teve resposta ainda, né? Então, isso é importante. E né? a confiança também, a confiança, exatamente. É entregar o processo e confiar, né? Que as fases ele vai passar. E foi exatamente isso que aconteceu com a gente, né? Passando todas as fases. E aí, lembrando, Renato, que depois que o Brasil respondeu, aí deslanchou, né? Deslanchou. A gente já... A menina foi muito rápido. 2 dias ela transcreveu. A gente já foi lá, o prefeito já assinou né, o provimento da cidadania italiana e rapidinho fez a identidade. E a gente foi... E, gente, interessante falar isso aqui, Isaac. Quando fui fazer tanta identidade do Isaac, do juiz, com o irmão dele, eu fui num dia que não poderia fazer, que só com a área marcada, tá? Ele sabe. Né? E o Isaac me conhece, eu tenho o meu jeitinho que eu entro, né? Eu converso. E eu consegui, fui lá conversar com a mulher, a gente fez uma terça, né? Que é fechado só com o horário marcado. Então a gente conseguiu fazer na terça e chegou na mesma semana, na mesma semana. Então, é isso aí. Na verdade, assim, que a gente vê o Renato, né? Ele é uma boa pessoa, né? Tem um bom relacionamento com as pessoas, né? É respeitoso, né? Então, aonde entra é aquela coisa, né? O italiano é assim, né? O Renato já está aqui há muito tempo, ele sabe. Se você entrar ignorante, você vai receber ignorância. O brasileiro também, né? Mas se você chegar, né, com respeito, né, respeitando o ambiente, respeitando as pessoas, conversar com as pessoas, né, e ele consegue chegar nisso aí, né, conversa, diálogo, e depois o que ele pede, as mulheres fazem, né, as pessoas do comune fazem. Então a gente vê isso. Era um dia, né, que não podia ser feito, tinha que ter agendamento. Ele chegou ali conversando e foi conversando. Daqui a pouco a mulher não pede para ele sentar aqui, que não vamos fazer agora. A mesma coisa foi com o juiz. Ela disse que não ia fazer. Aí eu parei na frente, a gente ficou tomando café. Falei, cara, segura aí, homem. Ele tem uma audiência. Eu falei, não, para tudo. Vamos fazer a identidade. E eu entrei, daqui a pouco ela, vou fazer só um, tá? Aí sentou um, cadê o irmão dele? Eu liguei. Fazer os dois. Desliga tudo e vim pro comune agora. E foi feito dos dois. Foi feito dos dois. E ela disse que ela falou que não ia fazer. Aí ela disse, Renato, você não tem jeito, eu odeio, né? Porque a gente brinca, conta piada, pronto, faço ela rir. E o italiano, ele tem mais o jeito mais fechado, né? Sim. Não é de ficar rindo, né? Não é normal um italiano, um homem, ser divertido, né? A gente brasileiro, a gente é líder no mundo para isso. Quer ver um brasileiro, a pessoa sorrir, tem que ser brasileiro, né? Ser espontânea e tal. Mas, gente, deu certo. O Isaac pegou a identidade dele e fez o passaporte. Por isso que muitas pessoas ainda, Isaac, tem essa questão de mensurar preço. Mas aquela assessoria lá, eu vou economizar 500 euros. Sim. Mas eles, que não você falou, o próprio juiz, ele teve na Itália no ano passado, quando o primo dele estava aqui, ele ficou quanto tempo na Itália? O juiz? Você ficou com ele? Isso. Eu 6 acho meses. Que ele chegou, acho que uns... mais ou menos. Quase 6 meses. É isso, da outra assessoria, né? Foi 6 meses. Que fez a cidadania para a esposa dele. Isso, 6 meses. Ou seja, o que é que ele falou? Que quando chegava no comune, a mulher do comune só estava batendo no assessor.
Sim. Lembra disso Foi. que ele falou? Gritava, mandava ele embora. E ele disse, cara, eu cheguei aqui um juiz, tá? Um magistrado. Eu tava com medo de passar. E quando ele entrava no comune, ele era brincando. Essa mulher brincava. Então, um outro clima. E muitas das vezes ele me ensinou, cara, tô impressionado, porque eu tô com experiência da outra assessoria. Porque querendo, não é um juiz no Brasil, né? Sim. Aqui não tem jurisprudência, né? Sim. Claro, o comune respeita, pô, magistrado, parabéns, né? Juiz e tal, mas aí lá, aqui você não é nada. Mas assim, vocês acabam acompanhando. Então, assim, isso eu conquistei com quase 10 anos. Sim. Não foi 10 dias da noite pro dia. Não foi. Então, por isso que muitas das pessoas, quando eu vejo que o cliente ele quer mensurar hoje, entra em contato, mas é porque o preço. Eu falei, amigão, obrigado, viu? Não, a gente não tem interesse. Sim. Por quê? Porque eu sei do produto que eu tenho, que nem você falou. Muitas vezes, pô, Isaac, vamos comer uma pizza. Pô, quantas das vezes eu cheguei em casa 2 horas da manhã, saindo com você, com o juiz, com o advogado, com o treinador do jogador de futebol. Muitas vezes. A gente... Toda semana, né? 2, 3 vezes. E minha esposa brava comigo. Pô, cara, até quando vocês vão ficar... Pô, manda esses caras embora logo. Esse povo não vai embora, não. Né? Cara, você não tem mais casa. Mas a gente estava ali acompanhando. Enquanto que o processo, né? Um processo, ele não deu certo, que o processo não... a gente estava ali, sentiu um climinha, gente, vamos sair. E até vocês saíram, não me largavam. Renato, a gente vai sair, você tem que estar juntos, vamos amanhã. Bora, meu amigo. Porque não tinha só você. Eu tinha quase 11 clientes na Itália, né? Eu tinha outras pessoas também, outras famílias. E aí eu fui terminando, eu fico só com vocês, aí eu consegui focar o tempo... Né? Dedicar mais tempo a vocês, né? Então, assim, pessoal... vida na Itália para a gente poder finalizar esse podcast, Isaac. Depois de tudo isso, de tudo que a gente passou, de ter vindo a primeira, de a gente ter corrido atrás, ter feito, deixando bem claro que o poder não está na mão da assessoria. Nenhuma assessoria tem poder de falar, venha, fique 15 dias, porque eu sou... Tudo que eu almejei é com muita humildade. E enquanto que eu for humilde, eu vou continuar colhendo isso. Se amanhã eu for uma pessoa soberba, eu tenho certeza que isso vai acabar. Né? Vão cortar, né? Ou seja, o próprio comune vai cortar o laço comigo. Porque eles me respeitam? Porque eu sou uma pessoa mansa. Quando o oficial está nervoso, eu sei ser calmo, ser paciente. E eles respeitam isso. Então, assim, depois de tudo que você passou, o que você está levando para o Brasil? Você está voltando essa semana com passaporte, identidade italiana. O que é que você está levando para os seus filhos? O que você planeja? E qual é a paz no seu coração em saber que isso aqui um dia pode ser o futuro dos seus filhos? Na verdade, para mim, assim, aquela sensação de um grande presente de Natal. 2024 está encerrando com um grande sonho realizado, né? Eu acredito que isso não tem preço. O sonho não tem preço, né? Às vezes a gente mensura, né? Mas se você colocar na ponta do lápis, isso, como eu falei para você, né? Renato, isso aqui não é para uma semana, né? Que às vezes você paga algo, né, para uma semana ou para um bem material de um carro, né? Não é para um mês, não é para 2 meses, não é para 1 ano, 2 anos. Quanto tempo você troca de carro? Seu carro se desvaloriza em 2 anos, né? Então isso é para a vida toda, né? Se você colocar o valor de uma faculdade para o seu filho hoje no Brasil, quanto que é? Uma faculdade de engenharia particular, né? E o quanto você vai gastar no processo de cidadania administrativa? Isso, o quanto você vai colher lá na frente? Para quem é empresário, né? Quem quer trazer esse livre acesso, né? Tanto Itália, os países da Europa para o Mercosul, isso abre uma porta gigantesca. Né? Gigantesca. E sem falar que os filhos podem estudar na faculdade aqui, não precisa pagar, né? Isso foi assim, quando uma coisa você recebeu o passaporte, né, Renato? E outra coisa depois você me entregar as certidões de nascimento dos meus filhos. De todos os três. De todos os três, né? De todos os três recebendo a certidão de nascimento deles, né, em italiano, né? E o meu menino, que é o mais velho que conhece, assim, né, já tem mais noção, 12 anos de idade. Que, pai, que isso? É certidão de nascimento italiano. É sério, eu sou cidadão italiano. Falei, parabéns, agora você é um novo cidadão italiano. Então, para nós, assim, Renatão, terminando o ano com chave de ouro, né? Eu penso assim, né, quando a gente é evangélico, uma bênção de Deus sobre a nossa vida. Como eu disse para você, claro, né, que você foi um anjo de Deus, né, que os meninos me indicaram, né, e
vamos dizer assim, fechou o olho, né? Ele falou assim, ó, confia no Renato. Se o Renato falou, vai porque ele conhece, né? E hoje, assim, a gente vê tudo... olha para trás, né? E começa a olhar o que a gente passou. Não foi uma coisa fácil. Falar assim, é fácil, né? Não é, né? Nada é fácil na vida, né? Até para você. Você tá aqui, você tá com um cliente, você já, pela sua expertise, né? Você olha e fala assim, não, isso aqui é processo ganho, né? Porque você faz a avaliação, é um processo ganho. Sim. Só que assim, tem seus embaraços, como você falou, né? Desgasta a gente também. Desgasta, porque é ir lá na comune, é conversar, e às vezes a pessoa tá de férias, a pessoa tá de mau humor, né? Tem um feriado no meio do caminho, tem uma festa, tem uma briga do marido, da oficial lá, e tem que passar por tudo isso. E esse trabalha só 4 horas por dia. E você trabalha 4 horas por dia, então assim, é tempo ao tempo, né? Se for vir, fechar, né? Já vem, é tranquilo, né? Confiante que vai dar certo. E interessante que essa confiança, eu lembrei uma coisa agora pra gente fechar com chave de ouro. O juiz também, o Isaac, o juiz me pagou 2 dias antes de chegar na Itália. E eram 2 assessorias, tá? Dele e do irmão, era um valor altíssimo. Né? E foi indicação. Eu fiz o processo de uma família que passa de 30 pessoas. Né? Ou seja, veio o primo, indicou e veio. E você também, né? Antes de você vir, você... tem um euro, tá um pouco barato, acho que eu vou pagar metade. Você faz isso para alguns assessores na Itália, meu amigo, você chega no aeroporto, você não vai encontrar o assessor. Você vai perder o dinheiro. Até hoje você tá procurando o assessor e o dinheiro, porque as pessoas são homens. Então, assim, por isso que as pessoas têm medo, e a gente tá aqui, gente, para mostrar para vocês o trabalho que a Vienne com nós faz, com os nossos clientes, que a gente trata. E, assim, e não sou eu falando, quem está falando, né, é o próprio cliente. Imagine você, o Isaac, ele né, alugou o carro, né, ele saiu lá da casa, ele veio aqui de espontânea vontade. Para você fazer isso... Sem cobrar nenhum cachê, viu? Sem cobrar nenhum cachê, nada, entendeu? Ou seja, para fazer isso, a pessoa tem que estar muito, a gratidão, assim, muito satisfeita, entendeu? Renato, eu vejo assim, né? Aquilo que é bom, né, a gente tem que realmente passar, né? E assim, eu deixo aí, né? Provavelmente vai rodar no Instagram, meu Instagram pode marcar, né? Quem tiver dúvida, pode me procurar, me chama no privado, né? Só não pode revelar nome de comune, hein? Não posso revelar onde que é, né? Não, mas vocês podem eu passo, né? Se precisar de informação, posso falar para vocês quem é o Renato, né? Não tem nenhum problema nenhum, né? Porque aquilo que é bom, né? Realmente a gente tem que passar. Até vem aquelas dúvidas, por que você não fez sozinho, né? Individual. Você teria conseguido, mano? Cara, eu nunca... Você viu o problema que deu. Eu acredito que pela sua dinâmica que você tem ali, você chegar com a cara e a tapa, eu acho que eu não teria. Você viu a situação tensa que foi para pegar o documento de entrevista. Exatamente. É impossível. Eu tive que ter uma circulação forte. Em todo o meu processo, Renato, é impossível. Vir com a cara e a coragem, entendeu? Tem gente que tem essa, né? Eu que eu morei fora já, né? Você sabe, vivi fora, fiz negócio fora, mas fazer aqui o processo... Porque, assim, são leis que é aplicado internas. Não é só lei italiana, né? Internas. É lei estadual. É igual ao Brasil. E leis da onde está ali, né? Da comune. E lei interna do comune. Então... É impossível, né? É impossível. E engraçado, quando eu fui pra Treviso, é questão da expertise, né? Quando eu fui pra Treviso com o Isaac, a gente começou a encontrar muita dificuldade em questão da certidão do avô dele, batésimo. Por quê? Um padre jogava pro outro, outro jogava pro outro. O que é que foi pra resolver isso? Tinha a certidão de nascimento que dizia a cidade que nasceu. E aí eu fui um dia, apareceu o padre, né? Não era padre, como era que era como se chamava o... nem era pároco, era domo, como é que era? O Gianluca? Não, mas tinha o padre que apareceu, que era uma autoridade da província, que era quase um papa, assim, né? E ele chegou e eu comecei a falar muito bem do rapaz que recebeu a gente. Sim. Isso, foi o Dom, né? O Dom. Eu comecei a falar muito... Francesco. Comecei a falar muito bem e tal. E ele se emocionou.
Ele se emocionou. Não que foi uma falsidade, eu realmente falei bem, porque o cara foi recebeu a gente muito bem. Extraordinário. Quando eu fui embora, eu dei uma oferta pra ele. Eu falei, eu vou pagar o seu café, porque ele é voluntário, pra você pagar o café da sua semana. E eu fui embora com o Isaac. Eu falei, Isaac, sabe por que eu fiz isso? Porque eu precisei plantar, porque eu vou precisar dele. Eu já vi que eu vou precisar dele. Né? E aí, depois de 2 dias, eu precisei dele e resolvi com a situação. Ou seja, fui lá e plantei uma sementinha. Quando eu liguei, a gente, né, tinha um telefone dele particular, eu liguei, olha, eu preciso disso. Você consegue vir agora? Eu falei, Isaac, vamos lá agora. Ele, vamos, a gente foi lá e a gente conseguiu resolver. Conseguiu o documento. Então, quando eu falo modo brasileiro, chega lá estúpido, né? Eu tenho que ter, não teria conseguido, né? Então a gente conseguiu. Então, são anos de experiência, né? Anos que não, às vezes as pessoas pensam que compram, não compram, né? São quase 10 anos trabalhando com italiano, então a gente sabe como a gente consegue as coisas de uma forma... Sim, legal, respeitando a lei. Isso é importante, Renato, porque a maioria das pessoas quando sai tem um sonho, né? Vamos pensar assim. Peraí, eu vou entregar, você já até ouviu isso aí, né? Eu vou entregar meu documento na mão de um assessor, né? Quem é esse assessor? Né? Aí você fala assim, peraí, quanto você sofreu para achar essa documentação? Tirando por mim, né? Vou entregar meu sonho para alguém que eu não conheço, né? E aí a pessoa ali para frente, você não sabe o que a pessoa vai fazer, né? Agora vamos pensar assim, né? Se acontecer alguma fraude ali, pode ser negado e você pode até ser preso, né? Então, essa parceria que a gente está falando de assessoria, né? Com o cliente, é muito enganjado aqui, o Renato. Ele olha, peraí, ó, tem algum documento errado, cara. Nem vem para Itália, né? Não, ó, isso aqui é possível, não tem problema, né? Igual esse problema do que eu tive da documentação. Tinha direito de lei, né? E realmente lá, por que a gente não encontrou, né? Porque naquela região foi uma região que teve enchentes e foi destruído pela guerra. Né? Foi destruído pela guerra. Então, e o padre aqui tem uma força de autoridade muito grande. Então, o próprio padre escreveu uma carta de punho que realmente foi destruído. Esse documento não foi encontrado. Declaração de notoriedade. É lei de Pierre. E aí ele fez essa carta. Nós tivemos que depois voltar para Treviso, né? Porque é Treviso, vitimar, lembra? Vidimar, Cúria. Isso, na Cúria. Isso não tinha validade. Tem uma história aí. Não lembrava desse detalhe, não. Não lembrava desse detalhe, não. Acho que foi o quê? Umas 3 vezes, acho, pra Treviso. 4, né? Não 3 ou 4. Cara, toda comendo xuxi, indo pra Treviso. E todo dia que a gente tem que comer xuxi. Tem um lado... Tem que se despedir de xuxi, né, mano? Não vamos, a semana não comeu mais. E assim, gente, deu certo. A gente ia, pegava, ele dirigia um pouco, ia... Né? Tá meio frio, né? Um pouquinho chovendo, né? Tá chovendo. Uma nébia, né? Que é neblina. E a gente chegou e lá e eu falei, pô, mas só tem que estar na sua mão. Ele, poxa, rapaz. Eu falei, meu amigo, o cara nasceu aqui, meu amigo, né? Você nasceu pra fazer esse documento. Aí preparou, o Dom assinou, que a gente tinha conhecido. A gente foi lá pra Cura, vi de mama e tudo. Entregamos no comune. E depois, né, agora foi utilizado esse documento para fazer o processo. Então, isso é importante, que é o sonho. A gente acompanha o cliente em todos os passos. Isso não tem valor, né, Isaac? Não tem. Você não está entregando o seu sonho. Eu fiz uma promessa quando eu comecei a trabalhar com cidadania italiana. Eu falei, poxa, um dia que se eu me tornar como outros assessores... Né? Não quero ser um assessor que anda de Mercedes, que aparece só na casa para pegar o dinheiro do cliente. Eu quero ser um assessor que recebe as pessoas aqui na Itália, que trata as pessoas bem, como ser humano, com amor, com carinho. Claro que a gente tem um punho forte, né? Você vê que eu recebo autoridades aqui, pessoas milionárias, que elas me respeitam, porque eu tenho uma postura de ser educado, mas eu tenho uma postura também que impõe um respeito, né? A gente nunca se discutiu. Você me respeitou, eu te respeitei. Porque fica notório a nossa intenção de cuidar de vocês. Então, assim, foi a promessa que eu fiz e deu super certo. A Veniconóis explodiu hoje, uma empresa que só tem crescido. E a gente chegou a um ponto que hoje a gente seleciona. Qual é a assessoria hoje que seleciona os clientes que tem? Hoje a gente seleciona. Não, esse aqui não quero, esse aqui não faço questão, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui lá, esse aqui tem a nossa identidade. Porque valor nenhum, tanto paga o sonho que o cliente tem em escolher assessoria, eu também tenho o direito de escolher um cliente que ele não vai dar dor de cabeça para mim. Então, uma pessoa que vai confiar, uma pessoa que tem cultura. Então, gente, finalizando esse podcast, agradecer aqui
Valeu, meu amigão aqui, mais Isaac. uma vez, obrigado por tudo aí. Agora a gente vai tomar um café, que a gente já jantou, né? Isso. E agradecer a presença do Isaac, que estava aqui com a gente. Agradecer vocês, um abração do Renato para vocês, da Viene com nós. Esse é o único podcast do ano, é o último podcast do ano. Nós vamos retornar no canal do YouTube. A gente deu uma parada porque eu estava com muito cliente aqui e muitas pessoas querem me ouvir, então nós vamos voltar. Eu pretendo voltar agora no final do ano, nas minhas férias, gravar bastante conteúdo para vocês. E é isso aí, ViniCast, finalizando o último podcast do ano. Compartilha esse podcast. Clica aqui embaixo no botão compartilhar com alguém que você conhece, que pode ajudar, que pode se motivar. Deixa o seu like, seu comentário. E é isso aí, Isaac. Feliz Natal para a sua família, já antecipado. Presente na mão, passaportão vermelho é nóis. E eu já dei presente para seus filhos também. Sim, eu não. Ajudei a chegar lá todo mundo italiano. É nóis. E é isso aí, gente. Boas férias, Renato. Obrigado mais uma vez. 2025. Abençoado pra gente. Abençoado para nós. Deus abençoe. Tchau, tchau, pessoal.